Em 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 34 diz: Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Já começamos orando a palavra com um versículo poderoso. Em 1 Crônicas 16 diz que devemos render graças ao Senhor. Devemos ser gratos ao Senhor, devemos adorar ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus não falha, não é aquele amor que envolve uma questão de interesse. Eu só amo se você faz algo por mim, eu só amo se você é útil para mim, porque muitas vezes o amor humano, ele é assim, não é um amor verdadeiro. As pessoas falam que amam, mas elas demonstram esse amor quando lhes é conveniente, quando a outra pessoa devolve de alguma forma esse amor. Mas o amor de Deus, ele é um amor incondicional, ele é um amor que não falha, ele nos ama mesmo quando nós não merecemos esse amor. Ele nos ama mesmo quando nós somos falhos e pecadores. Ele nos ama mesmo assim. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama a nossa vida. Ele ama porque nós somos criatura dEle, nós somos filhos dEle. Seu amor foi tão grande que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você. Por isso nós devemos render graças ao Senhor todos os dias. Nós precisamos nos esforçar para ter um coração grato diante de Deus por causa desse amor. Porque através desse amor Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos dado livramento contra os nossos inimigos, contra os nossos opressores. Ele tem nos protegido de todo o mal, mesmo que talvez os nossos olhos não possam contemplar. Talvez você olhe para a sua condição de vida, sua situação, seu problema, e talvez você pense até o contrário. Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Porque quando você passa por alguma situação difícil, a primeira coisa que a gente se sente é sozinho e abandonado. Mas Deus está lá, mesmo quando nós não vemos, Deus está lá. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quando eu era pequena, eu já tinha uma grande guerra na minha vida espiritual, mas eu não entendia, porque eu ainda não conhecia Jesus. E eu me lembro que eu me sentava na minha cama, nas madrugadas, e eu chorava muito, porque a minha família passava por muitos problemas naquela época. Eu era uma criança que eu não tinha uma inocência de uma criança comum, que só pensava em brincar, só pensava em se divertir, ir à escola, em comer, dormir, assistir desenho. Não, eu era uma criança que eu absorvia muitos problemas da minha família. E eu era muito triste, eu me sentia muito sozinha. E eu lembro que nas madrugadas eu me sentava e eu ficava falando com Deus. Eu não conhecia Deus, mas eu falava com Ele. Eu já orava sem saber que estava orando. Eu passava madrugadas e madrugadas pedindo coisas a Deus e sonhando como um novo tempo na minha vida, um tempo de paz para a minha família. E eu me lembro que no dia da minha conversão, no dia que Jesus me encontrou naquele culto doméstico, lá no quintal da minha casa, eu já contei até o testemunho da minha conversão aqui. Eu me lembro que Deus usou um profeta naquele lugar e ele veio até mim, ele disse: eu estou com você, eu vi você naquele quarto escuro, eu estava lá, eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu clamor, você nunca esteve sozinha. Todas as vezes que você estava trancada naquele quarto chorando, eu estava ao seu lado, eu estava com você. Eu me lembro que ao ouvir aquilo, eu arregalei o olho e comecei a chorar, porque eu achava que estava só.
Eu achava que naquele quarto ninguém podia ver a minha dor. Ninguém podia perceber que ali tinha alguém que estava sofrendo. Mas Deus me viu naquele lugar. Ele estava lá comigo. Aleluia. Ou seja, meus amados, todas as vezes que a gente acha que estamos sozinhos, que não tem ninguém por nós, Deus está lá. Todas as vezes que a gente acha que ninguém viu ou não está vendo a dor da nossa alma, a dor do nosso coração, a dificuldade que estamos passando, Deus está vendo. Você não está sozinho. O amor de Deus não falha, o amor de Deus é grande e Ele luta por você. Quem melhor do que Deus para conhecer os nossos problemas? Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e queremos desabafar, queremos contar, queremos compartilhar e na verdade a gente acaba até desabafando com as pessoas erradas. Pessoas que possam falar da nossa vida para outras pessoas, compartilhar, as nossas fraquezas, os nossos problemas. E pessoas que nada podem fazer por nós. Mas quem melhor do que o próprio Deus para conhecer as nossas dores? Pois Ele sabe como solucionar esses problemas. Ele vê o amanhã, Ele sabe o que Ele preparou para nós. Aleluia. Hoje eu ia começar orando a palavra de outra maneira, mas Deus mandou começar assim. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amados, Deus é bom o tempo todo, mesmo nos piores dias, Ele é bom. Quando nós amadurecermos isso no nosso coração, eu creio que as bênçãos elas vão acontecer naturalmente. Quando a gente desenvolver essa fé dentro de nós e essa gratidão, essa fé tão verdadeira que é capaz de ser grata, mesmo quando naquele momento, aparentemente, você não tenha motivo nenhum para agradecer, significa que você está pronto para receber o seu milagre. Aleluia. Ontem nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Paulo, ele aprendeu a desenvolver essa fé e aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Estar contente em todos os momentos não significa que você vai estar feliz, porque tem momentos que não tem como a gente estar feliz, estar sorrindo. Mas esse contentamento de Paulo era gratidão, ele aprendeu a ter um coração grato, mesmo nos dias bons e nos dias ruins. Ou seja, a circunstância não mudava o que ele sentia sobre Deus. A circunstância não mudava a forma como Paulo acreditava em Deus. Ele estava preso, com os pés acorrentados no tronco, mas ele estava orando, adorando ao Senhor, cantando louvores. Ele estava preso durante 2 anos na sua casa, privado da sua liberdade, mas ele estava lá fazendo a obra do Senhor, pregando o reino de Deus. Ele estava livre, fazendo a obra de Deus e estava grato da mesma maneira. Ou seja, a circunstância não mudava a forma como Paulo via Deus, via o poder de Deus. Ele vivenciava esse poder dia e noite, nos dias bons, nos dias ruins. É essa maturidade espiritual que Deus quer desenvolver em mim e em você. E é essa maturidade espiritual que o povo daquela época, o povo de Israel no deserto não tinha desenvolvido. Ou seja, quando Deus abençoava o maná ou alguma provisão, eles se alegravam por um momento. No outro dia, eles já estavam insatisfeitos, já começavam a reclamar com Moisés, dizendo que Deus não estava fazendo nada, que Deus havia abandonado eles, que tirou eles do Egito para morrer de fome no deserto. Olha só, sendo que nenhum dia sequer Deus deixou faltar a provisão. Só que aquele povo era um povo descontente demais, ingrato demais, desobediente demais, ou seja, era um povo que nunca estava satisfeito com nada, sempre estava insatisfeito e ainda, para piorar a situação, desobedecia a Deus e voltava para os seus maus caminhos. Muitas vezes somos nós. A gente nunca está satisfeito.
As coisas vão acontecendo ao longo da vida e a gente sempre volta a murmurar, a gente sempre volta a reclamar. Você já viveu com uma pessoa que murmura, uma pessoa insatisfeita, negativa? O tanto que é ruim? Você já conheceu pessoas assim? Já esteve perto de pessoas assim? Pessoas que conquistam uma coisa, mas daqui a pouco isso não é bom, não é o que eu queria. Aí daqui a pouco ela conquista, aí luta, ora, clama para conquistar outra coisa, daqui a pouco ela conquista, mas também ainda não tá bom o suficiente. Pessoas assim não tem como agradar a Deus, e pessoas assim não conseguem obter o favor de Deus, porque isso é o que gerava grande ira no coração de Deus contra o povo no deserto. Era a sua ingratidão e a sua desobediência. Porque uma coisa leva a outra. De serem ingratos e descontentes, eles acabavam se rebelando contra Deus e desobedecendo às ordens e os mandamentos de Deus. Aí voltavam para os seus maus caminhos. Você consegue perceber que uma coisa atrai a outra? Agora, quando você tem um coração grato, você tem um coração cheio do poder de Deus. Quando você tem um coração grato, você tem um coração que ama a Deus, que quer fazer o possível para agradar e servir a Deus. Uma coisa leva a outra. Aleluia. Deus está falando aqui. Na nossa vida, a prosperidade e as bênçãos, elas são gradativas. Deus ele vai abençoando e vai observando você e eu para ver como nós vamos agir, como nós vamos nos comportar. Aí você desenvolve um coração grato, você aprende a administrar aquilo e a gerar mais frutos com aquelas bênçãos que Deus colocou em suas mãos. Aí ele fala, não, então agora eu vou abençoar mais uma medida. Aí ele observa você, ele prova o seu coração. Quanto mais grato você for, quanto mais sábio você for para administrar aquilo que Deus confiar em suas mãos, mais você vai sendo abençoado. E a sua prosperidade, que não tem a ver apenas com dinheiro, prosperidade é satisfação pessoal, é alegria, é qualidade de vida em todas as áreas, é saúde, paz, é alegria, é vida próspera, é vida abundante, é em todas as áreas. Deus vai multiplicando essa prosperidade, vai crescendo, crescendo e crescendo. É um processo, é subindo um degrau de cada vez. À medida que você vai sendo provado e aprovado, Deus vai abençoando mais e mais e mais, até o ponto que Ele escolher para você. Aleluia. Só que Deus prova o nosso coração, assim como Ele provava o coração daquele povo. E isso também não é diferente no tempo de Jesus. Jesus estava aqui em Marcos capítulo 8, a partir do verso 1, ele tinha acabado de fazer a sua segunda multiplicação de pães e peixes, ou seja, ele já tinha feito a primeira, agora era a segunda. O povo já tinha presenciado esse milagre. O povo estava farto, morrendo, faminto, né, morrendo de fome. Jesus não podia despedir esse povo para casa, porque eles iam desfalecer no caminho, porque algumas pessoas vieram de longe. Aí Jesus fala para os discípulos que vai resolver aquele problema. Até os discípulos perguntam, mas como é que a gente vai alimentar esse povo? Olha só, até os discípulos questionam Jesus, sendo que eles já tinham presenciado a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus vai, pede para que tragam os pães e os peixes que tem ali naquele lugar, ele multiplica, serve e dá de comer ao povo. Mais na frente, os fariseus, ao observar isso, começam a questionar Jesus, o que Jesus fez, e pede um sinal do céu. Ou seja, se verdadeiramente você é filho de Deus, envia um sinal do céu. Eles tinham acabado de ver com os próprios olhos uma cena impossível e sobrenatural, e ainda estavam pedindo um sinal vindo dos céus. Isso era a fé incrédula, que não era nem fé, né? Era uma fé emotiva e falha do povo de Israel no deserto. Eles viam a manifestação poderosa do poder de Deus, todo dia descia o maná, Deus mandava até a proteína para eles, Deus colocava uma coluna de fogo à noite para aquecer eles do frio, porque no deserto durante o dia é calor, durante a noite é muito frio, a temperatura cai drasticamente. Então Deus aquecia aquele povo durante a noite e ainda não deixava eles ficar no escuro. Olha só que coisa maravilhosa. Durante o dia tinha uma nuvem que cobria eles do sol escaldante e ainda guiava eles. Olha só. Mas mesmo assim, aquele povo ainda sempre pedia um sinal. Duvidavam se Deus ainda era com Moisés, duvidavam se Deus ainda falava através de Moisés, duvidavam se Deus ainda era com este povo.
É esse tipo de comportamento que eu e você não podemos ter. Ficar pedindo sinais. Tudo bem, tem coisas, tem situações que a gente faz prova de Deus, mas o contexto que nós estamos falando aqui é pessoas que duvidam da existência do poder de Deus e falam: não, eu quero um sinal para ver se Deus ainda é comigo, eu quero um sinal para ver se Deus é fiel na minha vida. Não, nós precisamos crer. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos mesmo assim. Você não precisa ver para crer. Você apenas crê, porque você sabe que existe um Deus que trabalha por você. Aleluia! Eu estou maravilhada como Deus tem falado de fé cada dia em um contexto um pouco diferente e baseado numa direção diferente sobre aquilo que Ele quer para mim e para você. O que Deus quer de mim e de você hoje, além da fé, é um coração grato. Deus quer que você olhe hoje para a sua vida e para as coisas boas que Ele já fez. Olhe para a sua vida, olhe para a sua geladeira, Ele está suprindo. Mesmo com dificuldade, Ele está enviando o alimento. Você tem uma forma de se manter, de se sustentar. Aleluia. Mesmo diante das adversidades, Deus tem provido saúde para você, Ele tem cuidado de você. Ele tem te dado livramento. Então hoje, a nossa fé, ela vai ser amadurecida. Isso começando na nossa mente, descendo para o nosso coração, no nome de Jesus. Nós vamos amadurecer a nossa fé hoje e desenvolver uma fé e um coração grato diante de Deus. Um coração que não precisa ficar pedindo provas a Deus de que Ele é fiel, provas a Deus de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu, mas uma fé que entende que há um tempo certo para todas as coisas e que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, Ele vai cumprir no tempo determinado que Ele escolheu. Hoje, desenvolva um coração grato. Eu vou te dar uma lição hoje. Hoje você vai observar toda a sua vida. Você vai observar a sua casa, você vai observar a sua família, você vai observar as coisas que já aconteceram e você vai agradecer. Hoje você não vai pedir, hoje você vai agradecer. Você vai passar o dia agradecendo. Tudo que você vê na sua frente, você vai agradecer. Você vai agradecer. Você vai render graças ao Senhor, adorar o Senhor. E essa gratidão vai gerar no mundo espiritual, nas regiões celestiais, um poder, uma força poderosa que vai retornar para você uma energia vinda do céu, das regiões celestiais, uma energia cheia de poder e unção, que vai começar a abrir portas, que vai começar a quebrar aquelas correntes que estão impedindo bênçãos, que estão impedindo milagres, porque a gratidão, ela atrai bênçãos, a gratidão atrai milagres. Então, no dia de hoje, você vai investir nisso, você vai agradecer, e esse poder vai ser derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agradeça, diga: graças a Deus, obrigada, Senhor, glórias ao teu nome por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E conte os dias e você vai ver o que Deus irá fazer por você. As bênçãos vão correr atrás de você. Você crê nisso? Então diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Diga: eu sou grato e serei ainda mais grato, em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz e de alegria. E até amanhã. Fique na paz.